Olá pessoal, aqui é o Otávio Dalvi. Dando continuidade ao nosso curso básico do QGIS, hoje nós iniciaremos nossa aula 6, porém eu preciso atualizar algumas informações referentes à aula 2 e à aula 4, principalmente porque eu estou utilizando uma versão diferente do QGIS. Como eu estou utilizando a versão 3.4 e as aulas anteriores foram gravadas na versão 2.18, teve umas mudanças sutis, porém significativas. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado onde começa a aula de hoje efetivamente. Se você quiser, clique lá e acompanhe. E vou gastar uns 2 minutos aqui atualizando essas informações para quem ainda não está familiarizado com a versão 3.4. Referente à aula 2, o que mudou foi a forma de adicionar algumas camadas. A mudança foi bem sutil, vocês percebam que os ícones ainda são bem parecidos, o acesso pelo menu camada, adicionar camada, continua o mesmo. O ícone aqui na tela também permanece. A diferença é que ao clicar, abre uma janela com várias abas. Antes você já abria direto na janela referente ao tema que você queria, você não tinha a opção de alterar. Agora você tem a opção de alterar aqui nessa janela e você pode adicionar uma camada vetorial, essa janela não vai sumir, você vai adicionar uma camada raster, essa janela também não vai sumir, e assim por diante. Porém, outras formas de adicionar, que eu costumo usar bastante, que é arrastar, por exemplo, um arquivo diretamente para a tela, pegar um arquivo shape e jogar aqui dentro da tela do QGIS, ou vir aqui pelo menu navegador, né, que eu já expliquei onde habilita, é só marcar esse painel navegador aqui, vai aparecer esse painel, você pode navegar pelas pastas, escolher os arquivos, continua funcionando da mesma forma. A única coisa que mudou aqui é esse layout aqui referente a adicionar as camadas. Apareceu algumas opções novas que antes não tinham, referente a WMS, WFS, mudou alguma coisa, mas assim, são mudanças sutis. Na camada vetorial a gente tem as opções de adicionar online, ainda por protocolo HTTP, base de dados, diretório, ou seja, você selecionar todos os arquivos de um único diretório, ou arquivo, como é o mais comum da gente fazer. Você vai procurar pelo arquivo normalmente, vai selecionar, por exemplo, aqui um arquivo do limite municipal, vai clicar em adicionar, escolher a extensão errada, shape. Escolher aqui o limite municipal e da SHP, abrir, adicionar. Foi adicionado lá no fundo e a tela não sumiu. Eu posso vir aqui agora, procurar um arquivo raster, ir na pasta e acessar algum arquivo raster e adicionar ele, e essa tela não vai sumir. Vai perguntar alguma informação. Outra coisa importante também aqui, ó, quando você escolhe um arquivo, ele já exibe para você, ou quando você vai escolher o sistema de projeção, ele mostra para você onde o sistema de projeção que você escolheu está atingindo. Isso te ajuda a te orientar se você realmente está escolhendo o sistema de projeção correto. E tem zoom, você pode navegar por essa miniatura. Todo arquivo que você adiciona que não tem o sistema de projeção definido, seja raster ou shape, vetorial, ele vai aparecer essa tela para você escolher o sistema de projeção, dependendo da configuração do QGIS, que está explicando lá no vídeo 1, que também não mudou muita coisa. E agora a versão 3.4 adicionou essa informação visual, para ficar mais fácil o entendimento desse sistema de projeção. Então aqui basicamente é o seguinte: quando você escolhe o sistema de projeção, ele te mostra onde esse sistema de projeção está realmente atingindo a área que cobre o sistema de projeção. Então é uma inovação relevante para isso. Vou cancelar aqui, não vou adicionar, vou fechar essa janela agora. Vou remover isso aqui que eu adicionei. Vou remover a camada vetorial também. Vamos remover aqui. Ok. E mudou alguma coisa também em adicionar, né? Camada, criar nova camada, shapefile, por exemplo. Mudou mais o layout, o visual aqui, né? Você continua tendo que escolher o nome do arquivo que você vai salvar antes,
o sistema de arquivo também, o tipo de geometria, agora em vez de aparecer uma caixinha, você escolhe uma lista de suspensa, incluir algumas informações que você pode adicionar, valores M, valores Z, né? São informações, atributos interessantes. Sistema de projeção, mesma coisa. Quando você abre aqui também, para definir o sistema de projeção, você também tem a orientação visual, isso ajuda bastante. Então é só você clicar nesse globinho, procurar pelo sistema, descrevendo ele, ou já pelo EPSG, você tem essa orientação visual. Nome, tipo de dados, comprimento, precisão, adicionar ali, isso o resto permanece igual. É só acessar o vídeo 2, que eu vou deixar aqui o cartãozinho, que está lá tudo explicadinho. Só estou dando uma pincelada em algumas alterações nessas informações. Agora vamos ao vídeo propriamente dito. E para isso eu vou dar uma pequena pausada aqui nesse vídeo para criar uns arquivos shapes aqui, umas informações vetoriais, para a gente poder seguir a partir daí. Pronto, eu criei duas camadas vetoriais, a camada área total do imóvel, a camada área alterada. Eu já mostrei como é que cria camadas, claro que esse projeto aqui está com muito mais camadas adicionadas, mas é só uma complexidade a mais referente ao vídeo de aula 2 e algumas seguintes. Não tem nada demais aqui, é só uma camada com estilo definido. Vamos focar nessa camada área alterada aqui, que é onde eu vou recortar o uso e ocupação do solo. E para isso eu vou tentar usar todas as ferramentas de edição avançadas. Claro que você é uma coisa virtual, hipotética, nada real, só para me tentar usar o máximo dessas ferramentas e demonstrar o funcionamento delas. Para começar, eu não vou seguir uma ordem lógica, porque algumas ferramentas são importantes em determinado momento, mas eu vou tentar seguir uma certa lógica de complexidade. A primeira opção é essa de mover, então eu posso mover agora na versão 3.4, eu posso copiar e mover, ou seja, se eu mover, eu vou estar criando uma cópia no destino final de onde estou movendo, e eu posso simplesmente mover. Tem as duas opções. Na versão 2.18 eu tinha apenas a opção mover feições, que consiste em pegar essa ferramenta, clicar sobre um vértice ou até sobre o meio da feição e arrastar ela. Eu clico, seguro não, é só clicar, ele já pega e eu clico no destino. Na versão 2.18 você tem que segurar e soltar no destino. Aqui você clica, ele agarra e quando você chegar no destino você solta. Facilitou para usar em conjunto com o aderência, que eu já falei no vídeo anterior que está aí no canal, porque facilita um pouco na hora de você aproximar do destino que você quer, quando você tem essa questão de agarrar. Você agarra um vértice, move e você pode clicar se agarrando a outro ponto. Vou mover aqui para o início. Só demonstrar o funcionamento agora do copiar, o que acontece? Se eu clicar em mover e clicar aqui no final, por exemplo, ele duplica, ó. Aí eu dou ESC, ele solta. Então eu criei uma nova feição idêntica, porém usando a ferramenta de mover. Vou dar Ctrl Z aqui, desfazer, pronto. Já expliquei a ferramenta de mover. É simples, clicar, agarrar e soltar. Não tem erro. A próxima aqui é rotacionar. Então eu posso clicar e girar. Aparece aqui no cantinho aqui, ó, para me definir o ângulo. Ele está exibindo o ângulo e eu posso também informar esse ângulo manualmente. Então eu posso definir lá o ângulo que eu quero. Como ele já está azulzinho, selecionado, eu só preciso digitar, nem preciso clicar com o cursor aqui dentro. Então eu cliquei para mover, sem clicar em local nenhum mais, eu digito o ângulo que eu quero e dou Enter. Ele já fixa a rotação que eu defini. Então é simplesmente pegar a ferramenta de rotação. A camada tem que estar em edição, lembrando. Então vem aqui, ó, na camada, coloco ela em edição.
e já pego a ferramenta de rotacionar e já rotaciono ela, sem erro. É só clicar, não precisa segurar também, ir até o ponto que você deseja rotacionar e soltar. Agora eu vou mover ela de novo aqui para o lugar certo. Ok. Ficou muito certo não, mas vamos seguir. Próxima ferramenta. Esse simplificar aqui não é tão interessante, mas quando você tem pontos repetidos ou pontos muito próximos, ele pode simplificar. Então, nesse simplificar, deixa eu ver se eu tenho que selecionar, vamos clicar aqui, simplificar, tolerância 1, ok. Então, ele vai excluir algum ponto que esteja a menos de 1 metro. Então, por exemplo, eu criei um ponto aqui, ó, a menos de 1 metro, eu criei um vértice a menos de 1 metro do outro. Quando eu pego a ferramenta simplificar, clico sobre essa feição, eu coloco a tolerância aqui de 1 metro, né? Simplificar pela distância, pela grade, pela área por área ou suavização. Então, vou deixar aqui pela distância, 1 metro de distância em cada vértice. Então, vou reduzir aqui a uma feição de 6 para 5 vértices, 83% do tamanho do número de vértices que tinha anteriormente. Uma unidade do mapa, ou seja, ou da camada, né, do mapa, no caso é o mesmo, que é metro. Ok, ele excluiu o vértice que eu tinha aqui. Então, ó, não tenho mais aquele vértice. Esse é o funcionamento do simplificador de feição. No dia a dia pode ser necessário, é interessante também, mas não vai ser o que vai ser mais utilizado. A próxima ferramenta, ele adiciona um anel ou buraco. Eu costumo chamar de buraco, que é mais visual. Basicamente cria um espaço vazio no interior da feição. Para usar essa ferramenta, eu não preciso estar com a feição selecionada, basta eu estar com a ferramenta feição selecionada e em edição, pego a ferramenta adicionar anel e dou pelo menos 3 cliques, que é o mínimo para formar um polígono. Depois que eu cliquei no último, eu finalizo com o botão direito e temos aqui um buraco. Então, como que eu sei que isso é um buraco? Se eu clicar aqui dentro, eu não seleciono feição nenhuma, e se eu clicar fora, eu tenho a feição. Dentro não tem, fora tem a feição. Então, eu criei um buraco. Isso eu aceito como uma geometria válida, sem problemas, não tem nenhuma restrição quanto a isso. É um recurso muitas vezes necessário. Por exemplo, se você vai exibir uma propriedade, fazer um discriminatório de uma propriedade, você precisa excluir uma área interna que já foi desmembrada desse imóvel, já foi vendida ou tornou urbano. Você precisa excluir essa área, mas todo o entorno pertence ao mesmo proprietário. Você usa essa ferramenta. Se você fez isso errado, você vem, aí já vou pular aqui, a gente vem com a ferramenta excluir anel. Quando eu uso essa ferramenta, eu clico dentro de um buraco, de um anel desse, ele simplesmente some. A feição absorve toda aquela área e volta a ser uma feição única. Então, porém sem buraco. Então, aqui eu crio e aqui eu excluo. Ok? Já o próximo já é uma ferramenta um pouco mais útil, eu prefiro muitas vezes usar. Por exemplo, se eu quero separar dentro dessa propriedade essa área de vegetação nativa, mas eu não quero adicionar um buraco, porque eu vou precisar dessa representação futuramente para classificar ela como vegetação nativa. Perceba que aqui eu tenho uma camada de área alterada e uma camada de vegetação nativa. Se eu estou tirando ela da área alterada, eu vou ter que jogar ela em vegetação nativa. Se eu simplesmente criar um buraco, eu vou ter que desenhar de novo em vegetação nativa. Dessa forma, utilizando a ferramenta preencher anel, eu contorno essa feição e eu tenho uma outra feição aqui dentro, por isso que me aparece aquela mensagem. Eu vou fazer de novo, ó. Peguei a ferramenta preencher anel e vou contornar uma área de vegetação nativa, por exemplo.
finalizei com o botão direito. Como eu estou criando uma nova feição, ele pede para mim escolher o atributo. Então, vamos aqui outro, por exemplo. Então, eu não excluí, eu simplesmente separei. Essa ferramenta de preencher anel, adicionar anel e, consequentemente, o excluir anel, só funciona no meio, não pode cruzar nenhuma borda. Então, se eu tentar, por exemplo, preencher anel na borda, por exemplo, eu vou separar essa área aqui. Isso aqui não funciona, não dá certo, não é permitido. Também, mesmo se eu usar a opção de aderência e começar exatamente aqui na borda, começar exatamente na borda, pode até funcionar, mas vai dar problema depois. Mas acabou que nem funcionou. É melhor que não funcione mesmo, porque isso depois dá problema e torna a feição inválida. Então, essas ferramentas você só consegue utilizar no meio da feição. Então, eu posso usar ela aqui, por exemplo, sem problema. Beleza? E aqui depois eu posso até excluir manualmente, selecionando e vindo aqui na lixeirinha, excluir essa feição interna, mas a função principalmente é para que você possa copiar. Vou fazer o exemplo aqui, eu já vou copiar essa aqui, eu vou recortar, Ctrl X, recorta, e vou colar aqui dentro de vegetação nativa. Coloquei vegetação nativa em edição, Ctrl V, tirar a seleção, agora eu tenho aqui, recortei da área alterada, e joguei para dentro de vegetação nativa. Essa é a função dessa ferramenta de preencher anel. Vamos seguir para a próxima. Excluir anel já falamos. Agora, excluir parte e adicionar parte é um pouco mais complicado. Não é muito usado, não recomendo usar muitas vezes, porque feições multiparte não são aceitas em todos os sistemas, ela pode gerar alguns erros. O CIAM, por exemplo, do Sistema de Monitoramento e Licenciamento Ambiental do IDAF, não aceita feições multipartes para cadastro ambiental rural, por exemplo. Mas eu vou criar um aqui. É usado em casos de países, igual tem ilhas, para você representar uma ilha, ou uma área que é anexa, mas estão separadas geograficamente, mas elas têm que ser representadas em uma única linha da tabela de atributos. Então, você usa a feição multiparte. Para mim adicionar uma parte, eu tenho que selecionar a feição que eu desejo ter uma parte adicionada, pegar a ferramenta adicionar parte e desenhar fora dela uma nova feição. Normal, como se eu estivesse adicionando uma feição, finalizei com o botão direito, agora eu tenho uma feição multiparte. Como eu sei que é uma feição multiparte e não uma outra feição normal? Primeiro, o contador de feição aqui continua marcando 1. Botão direito, mudou aqui o lugar, mostrar a contagem de feição. Então, se habilita isso aqui, ele mostra a contagem. Você abre a tabela de atributos, só tem um campo, não tem outra linha, ou seja, só existe uma feição, mas visualmente elas são representadas por duas. E quando você seleciona uma, você seleciona a outra também. Então, isso é um indicativo que é uma feição multiparte. Vou salvar aqui. E agora eu vou remover essa parte. Para mim remover essa parte é a ferramenta oposto, que é a ferramenta excluir parte. Então eu pego essa ferramenta excluir parte e clico sobre a parte que eu quero excluir. Ela simplesmente deixa de existir. Vamos lá, próximo item. Remodelar. Eu particularmente gosto muito dessa ferramenta. Ela pode ser muito útil. Se eu fiz um desenho impreciso, por exemplo, aqui, como eu usei aquele rotacionar, o desenho está um pouco impreciso, não está correspondendo à realidade. Então eu posso corrigir isso. Por exemplo, peguei a ferramenta remodelar, eu vou corrigir essa linha. Para mim corrigir essa linha eu preciso começar desenhando de fora e adentrando, no caso aqui, a feição passando sobre a posição correta dessa linha. Por exemplo, vou finalizar aqui. E vou entrar aqui, por exemplo. Quando eu finalizar o desenho com o botão direito, percebe que aqui eu só fui clicando. Eu peguei a ferramenta, comecei clicando aqui e fui clicando até atravessar a feição para fora. Então todo esse espaço aqui que está para fora vai ser
excluído e a linha vai passar por aqui agora. Perceba, na hora que eu clicar com o botão direito para finalizar, a linha tem um novo traçado a partir de agora. O mesmo serve para o oposto, eu começar de dentro para fora. Por exemplo, eu quero incluir essa área aqui nessa feição. Na verdade, eu fiz uma delimitação errada e essa área aqui faz parte dessa feição. Então, eu clico aqui fora, faço o contorno da área que eu desejo incluir e termino dentro de novo. Então, eu comecei aqui dentro, saí e terminei dentro. Perceba que a linha tem que entrar e sair da feição ou sair e entrar na feição. Tem que ocorrer uma das duas situações. E ao finalizar, agora a linha ela passa por aqui em vez de seguir por aqui. Ela cria um vértice onde a interseção, ou seja, onde eu cruzei a linha, e cada clique que eu dei criou um novo vértice. Então, nas duas interseções criou-se um vértice, obviamente, e em cada ponto que eu cliquei enquanto eu estava remodelando. Então, eu posso fazer isso várias vezes e remodelando essa feição, fazendo que ela tome o desenho que eu quiser. O cuidado é para fazer isso quando tem duas feições, uma do lado da outra. Então, eu vou voltar no remodelar depois, mas primeiro agora eu vou usar a ferramenta de quebrar feição. Nós temos aqui a ferramenta de quebrar feição, então eu vou recortar aqui uma parte dessa feição. Então, por exemplo, eu vou dizer que isso aqui, vou botar aderência aqui, e vou separar essa parte, vou transformar em duas feições. Então, vou clicar aqui, vou vir até aqui, cliquei fora. Perceba, ferramenta de quebrar feição, não precisa estar selecionada, o mesmo de sempre, camada selecionada em edição, cliquei fora, cliquei sobre um vértice, caminhei por dentro da feição, cliquei sobre outro vértice e saí. Então, estou separando a parte de cá, da direita, dessa pequena parte da esquerda. Ao finalizar aqui fora, clicando com o botão direito, eu vou criar um corte. Então, eu tenho uma feição aqui, outra feição aqui. Percebo que agora aqui eu tenho duas feições. E abrindo a tabela de atributos também, tenho duas feições. Então, isso é quebrar a feição. Eu posso fazer isso repetidas vezes, desde que eu entre e atravesse uma parede qualquer da feição, uma linha, uma borda dessa feição, eu vou criar uma nova. Então, por exemplo, se eu começar daqui e atravessar toda a feição, eu comecei daqui e estou atravessando aqui, vou vir até aqui fora aqui. Eu cortei tanto a feição menor quanto a maior, ao passar por cima das duas linhas. Vou dar Ctrl Z para desfazer. Se eu começasse de fora e terminar aqui dentro, eu vou cortar só essa feição de dentro. Ok? Agora eu vou voltar no remodelar, porque quando eu remodelo uma feição sobre a linha, eu remodelo as duas simultaneamente. Então, por exemplo, eu quero introduzir mais uma parte aqui. Eu quero dizer que aqui dentro tem uma parte que pertence à feição da direita na feição da esquerda. Então, eu começo por aqui, adentro essa feição, cortando, e ao chegar ao final, finalizo. Então, o que ele fez? Ele incluiu essa parte na feição da direita e excluiu da feição da esquerda, simultaneamente. Então, ele dá 100% de precisão. Isso aqui não costuma ocorrer erros, por exemplo, de pontos repetidos. É raro nesse sentido dar algum erro na geometria quando se usa essa ferramenta. Então, vou repetir aqui o processo agora aqui. Posso estar com as feições selecionadas ou não. Lembrando que se tiver selecionada a maioria das ferramentas de corte, anel, preencher anel, remodelar, não precisa da feição selecionada. Mas se a feição estiver selecionada, ele só vai funcionar nessa feição. Então, por exemplo, se eu usar o remodelar aqui, deixa eu confirmar se o remodelar acontece isso. Não, o remodelar ele independe de estar selecionada. Então, eu posso estar selecionado ou não, vou deixar selecionada para ficar mais fácil. Mas o quebrar feição, por exemplo, ele só funciona na feição selecionada. Quer ver? Então, se eu quebrar feição, posso vir cortando tudo
Ele só cortou o lado que tem a feição selecionada, do outro lado ele não corta. Entendeu? Beleza. Agora vamos remodelar aqui então. Começo dessa da esquerda agora no exemplo. Então vou adentrar aqui, vou fazer esse contorno, finalizar aqui e remodelei. Então agora eu tenho a feição da esquerda adentrando na da direita e a da direita faltando essa parte que passou a pertencer à da esquerda. A ferramenta de quebrar parte, dividir parte, ela tem a função de adicionar uma parte mais de uma área que já faz parte. Ela usa as duas ferramentas. É como se ela quebrasse a feição e transformasse essa parte quebrada em uma nova parte, uma feição multiparte. Então vem aqui, eu uso essa ferramenta, eu criei uma linha aqui, ó. Tem uma linha aqui agora, mas ela é uma única feição, eu não consigo selecionar só uma. Eu posso inclusive mover essa, não posso nem mover a parte. Deixa eu ver se eu posso mover só a parte. Não posso. Eu posso editar os vértices dessa parte. Então, por exemplo, eu clico aqui, ó, eu posso editar os vértices dela. Ela vai continuar fazendo parte, selecionar junto, mesmo estando separada. Então, essa quebrar parte faz isso. Repetindo, multipartes, feições multipartes costumam ter muito problema em determinados sistemas. Eu não recomendo muito o seu uso. Tem aplicações especiais que são interessantes, então é bom vocês terem esse conhecimento. Mas eu particularmente não trabalho muito com isso e às vezes costuma gerar alguns problemas. Essa curva de deslocamento aqui, ele cria um buffer na feição, para fora ou para dentro, ela diminui ou aumenta a feição. Então quando você pega uma ferramenta dessa, você diminui ela, mas mantendo a escala. É como se fosse um buffer, tanto interno quanto externo. É só você clicar sobre a feição e mover para o lado aqui, ó. Ele vai ampliar ou diminuir. Tem ali um deslocamento, você pode informar manualmente. E serve como se fosse para criar um buffer da própria, transformar a própria feição em um buffer dela mesma. Entendeu? Essa seria a aplicação mais comum para isso. Deixa eu descartar essas alterações. Então, entendido aqui o funcionamento da curva de deslocamento. Basicamente é um buffer. Inclusive, quando tem um buraco, ele também engole esse buraco de acordo com o que o buffer vai aumentando. Então, seria essa a função dessa curva de deslocamento. Seguindo aqui, a gente tem a opção mesclar. Mesclar para quando a gente fez alguma quebra, vou ter que refazer aqui. Vou quebrar aqui e aqui. Então, vou quebrar mais um pouco. Fiz várias quebras aqui, então para a gente ter um teste, eu vou selecionar duas delas e vou usar a opção mesclar. Então, quando eu clico em mesclar, ele abre essa janela para mim escolher a questão do atributo, porque às vezes pode ter atributos diferentes entre essas feições. Ele pergunta qual que eu desejo manter, ou da 19, do ID 17, concatenar as duas, ou ignorar, ou botar manualmente, né? Isso aqui é simples de se fazer. Ok, pronto, mesclei. Posso mesclar 3 simultaneamente, 1, 2, 3, quantas estiverem selecionadas. Porém, também não recomendo você mesclar mais de 2 quando você tem feições muito complexas, quebradas uma ao lado da outra. Você mesclar mais do que 2 feições, porque pode gerar alguns erros. Então, eu recomendo você ir mantendo assim em duas, é a melhor opção. Então, vamos mesclar, ok. E vamos mesclar tudo agora. Porém, quando você vai mesclar, vamos fazer um teste aqui.
mesclar as 3 feições de uma vez, ok. Às vezes pode ficar uma pequena ponta, se nem todos os vértices coincidirem, pode ficar uma pequena rebarba em um desses vértices, que pode não ser tão interessante. Então eu vou fazer vários cortes aqui para testar essa situação, quando se mescla tudo de uma vez. Aqui, por exemplo, ó, fiz vários cortes. Então eu tenho área externa, tem essa linha, e essa linha é cortada por várias outras linhas aqui na lateral. Selecionei tudo de uma vez e mesclei. Ok, ficou essa linha sobrando aqui, ó. Essa linha, se eu pegar a ferramenta de nós, muitas vezes ela é um buraco. São dois, na verdade, são 2 anéis. Porque nem todos os vértices coincidiam. Então vou dar um exemplo de como corrigir isso. Aqui, como eu já salvei aqui ela toda mesclada, eu vou mesclar e depois vou excluir esses anéis. Então pego a ferramenta de novo, vou abrir eles aqui para ter a possibilidade de excluir. Pronto, excluí, agora a feição está inteira de novo. Quando você faz um corte, procure usar habilitar a topologia. Então, se você vai cortar a feição área alterada, habilite a topologia, porque, por exemplo, eu fiz essa quebra aqui agora. Quando eu fazer essa quebra, então eu vou estar cortando essa feição, apenas essa feição, vou estar cortando daqui até aqui. Então, eu vou criar 2 feições aqui. Mas, com a ferramenta de topologia habilitada, eu também crio um vértice aqui na camada maior externa, como eu já expliquei no vídeo anterior, que vale a pena você dar uma olhada lá nesse vídeo da aderência Snape, explicando essa questão. Então, sempre que você for fazer corte e você precisar mesclar algumas feições, você use a topologia ou você cria manualmente depois o vértice aqui na feição que sobrar, para que você tenha, aqui você tem os 3 vértices coincidindo nesse ponto. Porque se eu tiver o vértice dessa camada e não tiver o dessa camada aqui em cima, aqui nesse ponto aqui, essa linha vai estar passando reto e pode não sobrepor os outros 2 vértices. Por isso que é importante usar a topologia e aderência simultaneamente com as ferramentas de corte. Então aqui eu posso selecionar essas 3 e mesclar, que eu não terei problema porque os vértices coincidiam. E depois eu tenho aqui a rotacionar símbolos, não é relevante agora no momento, mesclar atributos. Quando eu tenho várias feições, eu não quero mesclar as feições, mas eu quero que os atributos delas coincidam, sejam iguais, eu posso usar essa ferramenta aqui de mesclar atributos. Então, seleciono as feições, clico aqui, ó, mesclar atributos das feições selecionadas, e eu posso digitar aqui manualmente, ou escolher de alguma que vai ser o oficial. Então, e dou OK. Não mesclei as feições, mas sim os atributos deles, todos foram coincididos. Então, para isso que serve essa ferramenta de adicionar feição, mesclar atributos de feição. Basicamente era isso para o vídeo de hoje, espero que tenha ficado claro. É só depois praticar, misturar as ferramentas, usar elas simultaneamente, testar uma sobre a outra. Faça um arquivozinho, crie uma camada qualquer de polígono e teste todas elas exaustivamente, que você vai entender o funcionamento de cada uma delas. Uma observação importante ainda: quando você pega uma ferramenta e você começa a desenhar e não clica com o botão direito, eu comecei aqui a desenhar, não cliquei com o botão direito, peguei outra ferramenta, por exemplo aqui, percebo que aqui, ó, tem uma linhazinha vermelha, é daquela primeira ferramenta que eu peguei e não terminei de usar. Ou você começou a recortar, estou errado, não quero terminar. Ou você finaliza e cancela, por exemplo, quando é possível, ou quando é um corte que não dá para cancelar, se você terminar você vai fazer o corte, você finaliza normal,
Vamos fazer aqui, finalizei, ok, e dá Ctrl Z para desfazer o que você fez, ou simplesmente no meio pressione ESC que você vai largar a ferramenta. Porque olha só, essa daqui, ó, é uma outra ferramenta. Deixa eu ver se era essa, ó. Então peguei outra, depois eu tirei da edição, salvei e a linha continua aqui. Muitas vezes você está lá trabalhando em outra feição totalmente diferente e essa linha vermelha está aqui e você não sabe o que é. Então eu volto aqui para a camada área alterada, você tem que pegar ferramenta por ferramenta até você descobrir que era essa. Então sempre que você começou a usar uma ferramenta de corte dessa, ou corte, ou buraco, ou preencher anel, quebrar, feição, quebrar, dividir parte, enfim, ou você finaliza ou você pressiona ESC e encerre a feição ou a ferramenta, para não correr o risco de depois ficar perdido e até gerar algum erro nos seus arquivos. Basicamente era isso que a gente ia falar nesse vídeo. E se você tiver alguma dúvida referente a esses assuntos que foram abordados hoje, deixe aí um comentário que na medida do possível eu vou esclarecendo. Muito obrigado pela atenção. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal para você continuar acompanhando e recebendo notificações sobre os novos vídeos e poder apreciar todo o conteúdo que está aí disponível. Muito obrigado e até a próxima.